Olá, pessoal. Bem, a nossa aula de hoje, dando aí continuidade nos nossos conteúdos de matemática básica, né? Nós vamos falar sobre média harmônica, média geométrica, média aritmética e média ponderada, que são aí as medidas de tendência central que nós vamos trabalhar, que é muito visto também em estatística, que é um dos campos, né, da matemática, e a gente costuma chamar a média ponderada, a média harmônica, a média geométrica, a gente fala que são as três médias pitagóricas, né, que são as médias de Pitágoras. E aí nós fizemos aí um trabalho já há uma semana, no qual eu trouxe para vocês algum material de apoio e alguns vídeos para que vocês se familiarizassem com esse conteúdo e tudo mais. Passei aí algumas atividades para vocês resolverem durante a semana e hoje eu venho aqui para resolver esses exercícios propostos com vocês. Porque aí, se caso tiver alguma dificuldade, é agora que nós temos esse momento para tentar aí sanar essas dificuldades, porque, de certa forma, mesmo que não haja uma interação entre nós aqui, ao ver as resoluções dos exercícios propostos, né, vocês conseguem, de certa forma, aprender alguma coisa. E no mais, eu estarei lá na plataforma, vocês podem entrar em contato comigo, podem conversar, que na medida do possível eu estarei respondendo aí a todo mundo para sanar essas dificuldades aí, essas dúvidas que vocês porventura possam ter aí com esse conteúdo, tá certo? Então eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela para que nós possamos dar início então à nossa aula de hoje. Acredito que já esteja aparecendo aí para todo mundo, né? Então vamos ao nosso primeiro exercício. Certo. No exercício 1, a gente tem o seguinte questionamento. Uma pessoa aplicou R$ 500 na bolsa de valores. Esse investimento rendeu 5% no primeiro ano, 7% no segundo ano e 6% no terceiro ano. Qual foi o rendimento médio desse investimento? Bem, pessoal, aqui o que a gente precisa notar é que a gente está lidando com uma taxa de crescimento. Então, se vocês notarem, existe uma taxa, essa taxa é de 5%. Vamos anotar isso então, ó. 5%, depois 7%, depois 6%. Isso é uma taxa de crescimento. Sempre que vocês estiverem lidando com taxa de crescimento, nós vamos usar a média geométrica. Então, a maior dúvida dos alunos é qual das médias ele vai usar. Ah, professor, mas está errado se eu fazer uma média aritmética aqui? Então, pessoal, nenhuma das médias elas estão necessariamente erradas. O que difere cada média, cada cálculo, é que para determinados contextos a gente usa determinadas formas de calcular essa média. Então, sempre que vocês tiverem um contexto que estiver lidando com taxa de crescimento, vamos até anotar isso aqui, ó. Então, sempre que vocês estiverem lidando com taxa de crescimento de alguma coisa, então, sempre que vocês estiverem lidando com taxa de crescimento, podem ter certeza, sem dúvida alguma, que a melhor média para vocês calcularem será a média geométrica. É ela que vai trazer o dado mais próximo da realidade para você. Como eu disse, você pode usar outra média, poderia usar aqui uma média aritmética? Poderia, mas ela não seria tão fidedigna, ela não traria esse dado com tanta exatidão como a média geométrica, nesse caso, nos favorecia aqui. Por quê?
Porque a média geométrica, um dos casos que ela é usada é justamente em cálculos de taxa de crescimento. Então, anota isso aí. É exercício de taxa de crescimento, então bora usar a média geométrica, porque ela vai ser certeira, é ela que vai me dar o resultado mais próximo aí com exatidão e fidedigna aí ao nosso contexto, tá certo? Beleza, então vamos fazer esse cálculo. Para fazer o cálculo da média geométrica, vamos usar aí a letra G. Peraí, deixa eu fazer de outra cor. Então, vamos usar a letra G com um tracinho em cima. Então, essa vai ser a média geométrica. Essa média geométrica nada mais é, pessoal, que a raiz de todos os elementos. O índice que eu vou usar aqui, ó, vai depender da quantidade de elementos. Nesse caso, a gente tem 3 elementos, certo? Tem lá o elemento 5%, o elemento 7% e o elemento 6%. 3 elementos. Então, se são 3 elementos, a nossa raiz será cúbica. Ah, e se fosse 4 elementos? Então, a nossa raiz seria... Aqui você colocaria um índice 4. Ah, e se fosse 2 elementos? Então, você colocaria aqui 2, índice 2, raiz quadrada. Então, vai depender de quantos elementos você está trabalhando para fazer essa média geométrica. Tá, e aí quais valores que eu vou colocar aqui? Será que eu vou colocar 5% vezes 7% vezes 6%? Não, né, pessoal? A gente nunca trabalha com um número em porcentagem. A gente sempre tem que passar ele primeiro para a forma aí decimal. Mas aqui ainda tem outra questão. Antes da gente fazer a multiplicação desses números aqui dentro, lembra qual é a fórmula de média geométrica? Qual é mesmo? Fórmula de média geométrica, vou colocar ela aqui no cantinho. Ó. Média geométrica vai ser igual a raiz enésima, aqui eu vou pôr um n, porque eu não sei quantos elementos são, né? Então vai ser o elemento x1 vezes o elemento x2 vezes o elemento x3 vezes o elemento x4 e assim por diante até chegar no último elemento. Vamos chamar ele de elemento xn. Então, essa é a fórmula para o cálculo de uma média geométrica. Então, a média geométrica vai ser a raiz enésima, então isso vai depender de quantos elementos eu tenho, da multiplicação desses elementos. No nosso caso aqui, então, o nosso índice é 3, porque são 3 elementos, mas na hora de multiplicar, eu não vou multiplicar 5 vezes 7 vezes 6, porque esses dados estão em porcentagem. Então, o que eu tenho que lembrar? Foi aplicado R$500, certo? Esses R$500 representa 100% do meu valor que foi investido. Beleza. No primeiro ano, ó, o investimento rendeu 5% no primeiro ano. Então, eu tinha já os 100% mais os 5%, né, que rendeu no primeiro ano. Ao todo, eu fiquei, então, com 105%, certo? Então, eu tinha o 100%, que era aí R$500, mais 5% do primeiro ano. Então, quer dizer que eu tenho 105% em cima desse valor aqui, ó, investido no primeiro ano. Então, o que eu preciso saber aqui? Que 105%, para eu saber esse valor aqui depois de um ano, basta que eu multiplique aqui por quanto? Por 1,05. Ah, professor, mas por que 1,05? Porque, gente, a gente nunca usa um número em porcentagem. 105%, ó, 105% é a mesma coisa que 105 por 100. E 105 por 100 é a mesma coisa que 1,05. Então, é daí que sai esse 1,05. Então, para você saber quanto
de acréscimo aí, quanto investiu no primeiro ano, basta que você faça 500 vezes 1,05, que nesse caso, quando você faz esse cálculo, dá 525. Então, no primeiro ano, o meu dinheiro, que era R$ 500, ao investir, eu fiquei aí com um montante de R$ 525. Por quê? Porque tinha os 100%, que eram os 500, mais os 5%, né? Que houve esse acréscimo aí. Então, 100%, que era 500, mais os 5% de acréscimo, que é R$ 25, 5% de R$ 500 é R$ 25, quando você soma dá 525. Então, esse é o valor que eu tenho no final do primeiro ano. Certo, então, mas isso aqui foi só a título de curiosidade mesmo. Então, na hora que eu vou jogar esses valores aqui dentro da raiz cúbica, eu tenho que lembrar que o primeiro valor não é 5%, é um acréscimo de 5%. Se é um acréscimo de 5%, eu tenho que lembrar que tem o 100% envolvido, lembra? Mais os 5%. E que isso dá 105%, e 105% é a mesma coisa que 1,05. Tá certo? Vezes. Segundo ano, 7%. Então, 7% eu tenho que lembrar que é um acréscimo. Se é um acréscimo, então já tem o 100% envolvido, mais o 7%, que é a mesma coisa que 1,07, vezes o último acréscimo aí, que é de 6%, que é a mesma coisa, como é um acréscimo, uma taxa de crescimento, aqui eu vou levar em consideração que eu tenho o 100%, né, do valor, mais esse 6%. Então, isso dá 106%. 106% é a mesma coisa que 1,06. Beleza. Então, agora sim eu posso multiplicar isso aí. Vou multiplicar esses três elementos, que é o acréscimo aí desses R$ 500 durante 3 anos. Quando eu faço essa multiplicação, pessoal, eu tenho aí o seguinte valor. Quando eu multiplico aí, ó, 1,05 vezes 1,07 vezes 1,06, eu chego no seguinte valor, 1,19091. Então, esse é o valor que eu tenho dessa multiplicação. Quando eu extraio a raiz cúbica desse valor, tira a raiz cúbica aí desse valor, você vai chegar nesse seguinte valor aqui, ó, 1,05 96855. Certo. Tá, então quer dizer que eu tive esse valor acrescido na minha aplicação, certo? Então, qual foi o rendimento médio desse investimento? Então, pessoal, vamos pensar o seguinte: 1,05996855, esse 1 aqui, ó, ele equivale a 100%, correto? Lembra que, olha aqui, ó, 100% mais 5% é 105%. 105% é 105 dividido por 100, que é 1,05. Ou seja, 1,05 é a mesma coisa que 1 mais 0,05, correto? Isso é a mesma coisa que 1,05. Esse 1 representa o 100% do valor, mas esse 0,05 equivale a 5% do valor, correto? Que aí me gera o 105%. Como assim, professor? 1 equivale a 100%? Não estou entendendo. Então, peraí. 100% é a mesma coisa que 100 por 100. Ó, 100%. 100% é a mesma coisa que 100 por 100. E 100 dividido por 100 é 1. Então, sempre que você tem 100% do valor, você tem uma unidade inteira. Então, uma unidade inteira é 100% do valor. Ah, então quanto que seria 50% do valor? 50% do valor é 50 por... O próprio nome já fala, ó, 50%. Então, é 50 por 100.
50 por 100, quando você divide, dá 0,5. Então, note que quando você passa porcentagem para número decimal, esse número sempre vai estar entre 0 e 1. Por quê? Porque 100% equivale a uma unidade. 50% equivale a 0,5. 25% equivale a 0,25. E 5% equivale a 0,05. 0% é 0 dividido por 100, que é 0. Então, note que o seu número ele vai estar sempre entre 0 e 1, certo? No nosso caso aqui, a gente encontrou esse valor como média geométrica, certo? Mas esse valor, lembra lá na primeira linha, ele é resultado de uma multiplicação de 3 itens, mas que nesses itens eu estou levando em consideração o 100% envolvido, mais os 5% de acréscimo do primeiro ano, vezes o 100% do valor envolvido, mais o 7% de acréscimo, vezes o 100% do valor envolvido, mais os 6% de acréscimo. Então, por isso que ficou 1,1,1. Beleza. E aí eu cheguei a essa resposta, mas a resposta ela também tem o 100% envolvido do valor. Então, a gente pode tirar esse 100% aqui, para a gente ter acesso só ao rendimento médio dessa aplicação. Então, o que você vai fazer? 1,05996855 é a mesma coisa que 1 mais 0,05996855, certo? 1 equivale a 100%, não é? Mais, e aqui, como que eu sei que quantos por cento é aqui? 1 vezes 100 é 100. E esse número aqui vezes 100? 0,05996855 vezes 100 é... Multiplica por 100 aí que você vai ver que vai dar 5,99. Vamos arredondar aqui, aqui é um 8. Quando eu passo aqui para... como 8 é maior que 5, aqui vira um 7. Então, a gente conseguiu separar. Então, eu tinha o 100% envolvido, que equivale a esse 1. Esse 1 é o 100% do valor envolvido, mais esse restinho aqui. Esse restinho que eu estou interessado. Esse restinho é o rendimento médio desse investimento, que equivale aí a 5,997%. Então, essa seria a resposta. Essa é a taxa média de rendimento anual desse investimento. Nossa, mas e se eu tivesse feito uma média aritmética? Vamos fazer, só para a gente ver? Média aritmética. Vamos chamar a média aritmética de x com esse tracinho em cima. Então, os nossos valores que foram envolvidos na porcentagem foram 5% no primeiro ano, mais 7% no segundo ano, mais 6% no terceiro ano, correto? Dividido por 3, correto? 6 mais 5, 11, 11 mais 7, 18, 18 dividido por 3, 6%. Então, se eu tivesse feito a média aritmética, teria dado 6%, essa taxa média de crescimento. Ao fazer a média geométrica, a gente viu que essa taxa média anual aí é de 5,997%. Bem próximas, né? Então, a média aritmética e a média geométrica, elas estão dando bem próximas. Praticamente a mesma, se a gente for pensar aqui em um arredondamento. Mas, lembre-se, quando a gente está lidando com dinheiro, pessoal, vocês vão perceber que esse pouquinho aí, essa pouca diferença, ela vai fazer diferença no seu bolso. Então, 5,997
quando você multiplica aí por um valor alto em dinheiro, né? Você vai perceber que dá um valor aí, dá uma certa diferença de você multiplicar por 6%. Então, mexe um pouquinho no bolso, né? Então, até que ponto é interessante a gente usar média aritmética? Se a gente for ver aqui, as respostas elas estão bem próximas, mas há diferença. Então, o segredo é pensar o seguinte: sempre que eu estiver lidando com taxa de crescimento, use média geométrica, porque ela vai te trazer um valor bem mais fidedigno aí e mais confiável para o seu cálculo, tá certo? Qualquer coisa, volta no material anterior que eu postei aí no Moodle para vocês terem acesso a essa aula de média geométrica, para vocês entenderem um pouquinho mais o que foi feito aqui. Vamos para o próximo exercício. Média harmônica. Então, eu já sei que esse exercício aqui é de média harmônica e eu vou explicar para vocês o porquê. Então, exercício 2. O professor Yuri, durante suas férias, viajou de carro da cidade onde mora até a cidade de destino a uma velocidade média de 900 km por hora na primeira metade do percurso. Então, na primeira metade do percurso, eu usei essa velocidade aqui. E uma velocidade média de 60 km por hora na segunda metade do percurso. Qual foi a velocidade média do carro, considerando o percurso total? Certo. Então, pessoal, eu tenho lá uma viagem. Então, pensa lá, o carro está viajando, beleza. Então, a gente está fazendo aqui a nossa rota. Nesse primeiro percurso, a viagem foi feita a 90 km por hora. E nessa segunda parte do percurso, a viagem foi feita a 60 km por hora. Ele quer saber a velocidade média. Ué, professor, mas velocidade média do percurso total, vamos somar 90 mais 60 e dividir por 2, certo? Vamos fazer uma média aritmética. 90 mais 60 dividido por 2, então a gente teria uma média aritmética. 90 mais 60 é 150, 150 dividido por 2, 75 km por hora, correto? Não, pessoal, não está correto. Aliás, até que eu já até expliquei para vocês, tecnicamente, você poderia sim usar, nesse caso, média aritmética. Soma os dois valores, divide por 2. Mas pensa o seguinte, pensa que o contexto fosse outro. Pensa que na primeira metade do percurso, eu esteja de bicicleta e eu esteja a 10 km por hora. E pensa que no segundo momento, na segunda parte do percurso, eu esteja de carro. E aí, na segunda parte, eu esteja a 90 km por hora. Se a gente pensar em uma média aritmética aqui, primeira parte do percurso estava de bicicleta, na segunda parte do percurso eu estava de carro. Qual é a média da minha velocidade? Soma as duas e divide por 2, certo? Então, soma as duas, divide por 2. Quando eu somo dá 100, 100 dividido por 2, me daria aí uma velocidade média de 50 km por hora. Aí você pensa, nossa, mas eu estava de bicicleta, aí depois eu usei carro, e aí quando eu fiz a média aritmética, o exercício está me dizendo, né, o exercício não, a minha resolução está me dizendo que a minha média de velocidade foi de 50 km por hora. Aí quando você pensa na bicicleta, pensa você a 50 km por hora. Então, bem, o exercício, quando você resolve pela média aritmética, ele te diz que a sua média de velocidade no percurso todo foi de 50 km por hora. Mas aí, quando você entende que em um primeiro momento você estava de bicicleta e em um segundo momento você estava de carro, é inconcebível que você esteja aí a 50 km por hora de bicicleta, certo? Então, essa média, quando você trabalha com média aritmética nesses casos, pessoal,
vocês não têm acesso a um valor muito fidedigno, né, ao que está acontecendo. Então, nesses casos, a gente não vai usar a média aritmética. Então, vamos fazer até um X aqui nela. A gente não vai fazer média aritmética. Nesse caso, sempre que você estiver lidando com medidas inversamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, então, grandezas inversamente proporcionais, você vai usar o conceito de média harmônica. O que é grandeza inversamente proporcional mesmo, professor? A gente já estudou isso, hein? Aqui nesse caso, eu não estou lidando com quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Isso são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais rápido eu estou, menos tempo eu gasto. Então, quanto mais rápido eu estou, quanto minha velocidade maior é, menos tempo eu gasto para chegar em um local, certo? Do mesmo jeito, quanto mais devagar eu estou, a minha velocidade, mais tempo eu gasto para chegar no local. Então, menos velocidade, mais tempo. Mais velocidade, menos tempo. Então, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Então, aqui não é justo que eu faça uma média aritmética, porque aí eu vou estar falando, porque, ó, nessa primeira parte do percurso, eu gastei menos tempo para fazer essa aqui, ó, essa em azulzinho, eu gastei menos tempo para fazer esse percurso. Por quê? Porque eu estava a uma velocidade maior. E essa outra metade do percurso, como eu estava mais lento, eu tive que gastar mais tempo para fazer ela. Então, essa aqui gastou menos tempo, eu estava mais rápido. Aqui gastou mais tempo, porque eu estava mais devagar. Então, é injusto que eu use a média aritmética nesse caso. Por isso que eu preciso de uma harmonia, um cálculo que faça uma certa correção nessa grandeza. E aí, por isso que a gente usa a média harmônica, que é uma média aí pitagórica, né? Usada nesse todos os casos aí de grandezas inversamente proporcionais, você pode usar ela. E a média harmônica, você vai fazer ela do seguinte jeito. Então, média harmônica eu vou chamar de H, com um tracinho aqui em cima, vai ser igual. Quantos elementos a gente está levando em consideração? 2. Então, você vai colocar um 2 aqui, porque são 2 elementos. Dividido pelo inverso dos elementos. Então, vai ser pela soma do inverso dos elementos. Então, vai ser 1 dividido por 90 mais 1 dividido por 60. Isso. Então, essa é a média harmônica. O número de elementos, que nesse caso, como são 2 elementos, você vai colocar 2. Ah, professor, se fosse 3 elementos, você coloca 3. Então, o número de elementos são 2 elementos dividido pela soma do inverso desses elementos. Então, se é 90, o inverso de 90 é 1 dividido por 90. O inverso de 60 é 1 dividido por 60. Então, essa é a conta que a gente precisa fazer. Então, média harmônica é igual. Vamos fazer essa conta aqui no cantinho, ó. 1 90 avos mais 1 60 avos é igual. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 90 e 60? 180. 180 dividido por 90, 2. 2 vezes 1, 2. 180 dividido por 60, 3. 3 vezes 1, 3. 2 mais 3, 5. 5 não divide por 180, porém simplifica. Simplificando aqui, ó, por 5 e por 5. 5 dividido por 5, 1. 180 dividido por 5, 36. Então, a soma dessas duas frações dá 1 sobre 36. Média harmônica é igual. Como que eu faço esse cálculo aqui mesmo, pessoal? Uma divisão de frações, conserva a primeira fração, que é 2, vezes o inverso da segunda. 1 dividido por 36 é 36
dividido por 1. Então, conserva a primeira vezes o inverso da segunda. Então, você pega a segunda fração e inverte. 2 vezes 36, qual que é o dobro de 36? 72. Esse 1 aqui, 1 vezes 1 é 1, não precisa colocar. Então, a nossa média harmônica é 72, ou seja, 72 quilômetros por hora. Então, eu posso falar seguramente que a média que mais se aproxima do real aqui, né, nesse caso, fazendo essas correções, né, por serem grandezas inversamente proporcionais, então a gente vai falar que a média aqui no percurso todo, a velocidade média foi de 72 quilômetros por hora. Então a gente não vai usar. E olha, deu até próximo, né? A média aritmética tinha dado 75 km por hora. A média geométrica ela deu um pouquinho menor. Ela sempre vai dar menor que a aritmética. Em qualquer caso, essa média aqui ela vai ficar menor mesmo. Então, 72 km por hora, que é essa correçãozinha aí para que fique um valor mais fidedigno com a realidade. Então, resposta: 72 km por hora. Certo? Próximo. Número 3. Uma empresa de comunicação conta com 2 categorias de funcionário. Então, eu tenho os funcionários que trabalham no telemarketing e os funcionários que trabalham na diretoria. Os funcionários da primeira categoria recebem R$ 950 mensais. Ou seja, o pessoal que trabalha no telemarketing recebe aí mensalmente R$ 950. Enquanto os da segunda, quem era a segunda? Diretoria. Então, o pessoal da diretoria recebe R$ 9.500 mensais. Beleza. Sabendo que essa empresa possui 63 funcionários no setor de telemarketing e 5 diretores, o salário médio pago a eles é aproximadamente... Bem, pessoal, por que isso aqui eu posso dizer que é uma média ponderada? O que faz disso uma média ponderada? Porque a gente precisa de fazer uma ponderação nesse valor. Ou seja, a gente precisa colocar peso na hora que a gente vai resolvê-lo. Como assim? Então, olha lá. Vou chamar aí de P, né, de média ponderada, com um tracinho em cima. Quantos funcionários eu tenho trabalhando no telemarketing? Não é 63? Então, esses R$ 950, eles têm esse peso de 63 funcionários. Ou seja, esse valor ele se repete 63 vezes. Porque eu tenho funcionário A, que recebe esse valor, o B, o C, o D. 63 vezes. Então, eu tenho 63 funcionários recebendo esse valor. Logo, se eu tenho 63 funcionários recebendo esse valor, eu preciso pegar o 63, que é o peso, né, nesse caso, e multiplicar pelo valor do salário que essas pessoas recebem, para saber qual é o valor total que eu preciso dispendiar aí na minha empresa para pagar esses funcionários. Então, se são 63 funcionários, e esses 63 funcionários, cada um deles recebe R$ 950, então eu tenho que fazer essa multiplicação, essa ponderação, esse peso, né? Eu preciso dar esse peso para saber aí quanto que eu vou pagar com esses funcionários. Mas, quantos diretores são? São 5. Só que esses diretores, eles recebem muito mais do que os funcionários. O nível aí de salário deles é muito maior, né? Então, eu tenho que pegar os 5 diretores e multiplicar pelo valor do salário deles. Porque o salário deles é bem maior, mas apenas 5 funcionários ganham esse valor. Então, o peso desse valor é de 5 unidades. E o peso desse outro valor é de 63 unidades. São pesos diferentes. Então, é isso que chama uma média ponderada. A gente dá peso para as coisas, né? Certo? Porque seria errado... Por que a gente está falando em peso? Seria errado se eu fizesse uma média aritmética aqui. Porque, vamos pensar o seguinte. Então, basta eu pegar os R$ 950, que é o valor de um tipo de funcionário, somar com os 9.500, que é um valor de outro tipo de funcionário, e dividir por 2. Aí eu teria uma média de salários.
Mas isso estaria certo se a gente fizesse os 950, que é o valor de um salarial, de uma faixa salarial de determinados empregados, mais 9.500, que é o salário de outra faixa aí de funcionário, somos 2 dividido por 2. Isso seria uma média aritmética. Mas estaria correto esse cálculo? Não, né, pessoal? Porque esses valores, eles têm pesos diferentes. Os R$ 950 aparece 63 vezes. Os 9.500 aparecem só 5 vezes. Então, eu preciso levar isso em consideração no cálculo. E aí eu somo todos esses valores e divido pela quantidade de elementos, ou seja, a quantidade de funcionários que tem na empresa. Quantos funcionários tem na empresa? Eu tenho 63 que trabalham no telemarketing e 5 diretores. Então, ao todo, eu tenho 63 mais 5 é 68. Então, eu tenho 68 elementos. Agora sim, o nosso cálculo está correto. Então, vamos multiplicar. 63 vezes 950, 59.850. Mais 5 vezes 9.500, 47.500. Dividido por todos os funcionários aí, né? Que são 68 funcionários. Então, olha lá, o valor que eu gasto com o pessoal do telemarketing, lá na folha, é 59.850. E o valor que eu gasto com os diretores é 47.500. Aqui tem 63 pessoas envolvidas nesse valor. E aqui eu tenho 5 diretores envolvidos nesse valor. Então, note que agora o nosso cálculo está correto. Vou somar aí esses dois valores, vai dar 107.350. Então, esse é o valor gasto que está na folha, né? Que eu preciso aí obter para pagar todos os funcionários. Quando eu faço essa divisão, me dá um valor aí de R$ 1.578,67. Então, esse seria aí uma média ponderada, um valor médio que cada pessoa ganha. Então, você pode falar que a média salarial lá dessa empresa, que paga os seus funcionários, é uma média de R$ 1.538,67. Ou que, se você olhar na realidade, o telemarketing ganha 950 e os diretores ganham 9.500. Então, isso aqui, essa média, o próprio nome já fala, né, gente? É uma média. Ela tenta equilibrar os valores para te trazer um dado que tenta trazer esse valor para um ponto aí central, né? Então, a gente pode usar essas médias em vários contextos. Então, nesse caso, uma média ponderada nesse contexto daria aí esse valor. Então, se a gente fosse responder aqui, marcar uma opção, então, o salário médio pago aos funcionários é de aproximadamente, então a nossa resposta deu 1.578. Qual que mais se aproxima? Letra C. Então, aproximadamente 1.580. Esse aí é o valor aproximado, porque quando você faz as aproximações aqui, então o mais próximo, a resposta mais próxima seria a letra C. Correto? E a propósito, média ponderada é usada muito pelos professores na hora de fazer avaliações, né? Elaborar avaliações. Existe avaliações que têm peso 2, existe avaliações que têm peso 3, peso 1, ou seja, uma avaliação que tem peso 2 é uma avaliação que ela vale o dobro das demais. Uma avaliação que tem um peso de 0,5 quer dizer que ela vale a metade do valor. Então, esses pesos, essas ponderações, elas são usadas aí em muitos casos. Vamos para o nosso último exercício. 4. Um grupo de 5 pessoas apresenta as idades de 13, 10, 15, 32 e 17 anos. Então, a gente tem um grupo de pessoas, 5 pessoas, com essas idades. Se uma pessoa de 20 anos se juntar ao grupo,
o que acontecerá com a média de idade do grupo. Então, para saber o que vai acontecer com a média da idade, primeiro eu tenho que calcular essa média antes dessa pessoa aí de 20 anos entrar nesse grupo, né? Então, vamos pegar aí as 5 pessoas. Ah, por que eu sei que aqui é uma média aritmética? Então, aqui, gente, é um caso bem simples de média. Eu vou pegar a junção de todas as pessoas, todas essas idades, eu vou somar e dividir pelo número de pessoas. Então, aqui a gente não tem uma taxa de crescimento, aqui a gente não tem grandezas inversamente proporcionais, aqui a gente não tem ponderações, um peso a fazer, então não é média ponderada. Então, a única que sobra é média aritmética. Então, esses são os casos mais simples aí de média, que é a média aritmética, que é a comumente usada aí em quase todos os casos, né? E a gente chama a média aritmética, uma das notações em matemática usadas é o x com um tracinho, com a barrinha em cima. Então vamos lá, vou somar 13 mais 10 mais 15 mais 32 mais 17 e vou dividir pela quantidade de elementos. Se são 5 elementos, então aqui vem um 5. Então essa média vai ser, quando você soma todos esses valores em cima, dá 87. 87 dividido por 5, então essa média é de 17,4 anos. Então a média de idade dessas pessoas, desse grupo, é de 17,4 anos. Vamos chamar essa média de média 1. Certo, média 1. Agora, na média 2, a gente tem as mesmas pessoas, só que com o acréscimo de mais uma pessoa. Então, a gente vai ter a pessoa de 13 anos, mais a de 10 anos, mais a de 15 anos, mais a de 32, mais a de 17. E agora, olha lá, uma pessoa de 20 anos se juntou ao grupo. Então, mais a de 20. Aí agora, quando você vai dividir isso aqui, são 6 elementos. Então agora você não vai colocar 5 mais, você vai colocar 6, porque são 6 elementos. Então essa média 2 vai ser igual. Soma tudo aí. Dá 107. Bastava pegar aqui, ó, 87 mais 20, porque são a mesma soma anterior acrescido de 20 anos, né? Então, 87 mais 20 dá 107. Ou você pode fazer o cálculo de novo, né? Soma todo mundo que você vai ver que dá o mesmo resultado. Então, fazendo aí essa divisão da média 2, 107 dividido por 6 dá 17,83 anos. Comparando a média 1 com a média 2, o que aconteceu com a média da idade desse grupo? A média aumentou. Então, o exercício quer saber o que aconteceu com essa média. A média aumentou, né? Porque veio uma pessoa com uma idade aí de 20 anos. Se tivesse aparecido uma pessoa aí com uma idade menor, pensa que apareceu um bebê de 2 anos. Essa média abaixaria, correto? Mas apareceu uma pessoa aí de 20 anos, então a média tende a ficar mais alta mesmo. Ela aumentou aí, ó. 17,4, ela foi para 17,83 com a chegada dessa pessoa de 20 anos. Então, a sacada aqui é perceber que antes tinha 5 elementos, então eu divido por 5. E que agora são 6 elementos, e por isso eu divido por 6. Tá certo? Bem, pessoal, então esses foram os nossos exercícios. Lembrando que medida de tendência central, no geral, né, é usado muito em estatística, mas que existem outros cálculos que auxiliam, né, essas nossas análises. Então, uma média sozinha, ela não vai poder dizer muito sobre um grupo, sobre elementos, né, de um grupo aí, de um fenômeno estatístico. Então, o interessante, quando a gente faz uma média aritmética, enfim, é interessante que a gente faça também a variância e o desvio padrão dessa média, para a gente ter, de fato,
um dado bem mais consistente para a gente poder analisar. Mas variância e desvio padrão serão aí conteúdos dos próximos capítulos. Em uma outra oportunidade, a gente fala um pouquinho mais sobre o que vem a ser isso, para que vocês entendam como eu posso usar esses dados a meu favor na hora de fazer análises estatísticas e enfim. Mas é isso. Eu espero que essa aula sobre as médias pitagóricas tenham auxiliado vocês a perceber que existem vários contextos no dia a dia nos quais a gente precisa da matemática como ferramenta de auxílio. Então, eu espero que vocês estejam acompanhando as aulas semanalmente e que esses vídeos tenham, de alguma forma, auxiliado vocês aí a sanar as dificuldades, as dúvidas de vocês que vocês, porventura, tenham aí ao resolver esses exercícios propostos, tá certo? Então, um abraço, fiquem todos bem aí e continuem estudando para que a gente possa construir cada vez mais aprendizados no campo da matemática. Até mais e tchau, tchau.